Como ter sorte dentro do casamento? Como você faz para ter sorte aí no amor? Você é do tipo de pessoa que acha que não tem sorte? Parece que o mundo conspira e contra você. Você não consegue viver um casamento saudável. Parece que seu marido está sempre dando contra. Você não consegue fluir no seu casamento e você não entende por quê. Por que eu não tenho sorte? Por que eu escolhi essa pessoa? Por que eu encontrei essa pessoa? Por que eu não tive sorte de encontrar um marido diferente? E aí você acha que tudo está errado. As coisas não funcionam para você, por que não dá certo? E você fica ali se questionando: por quê? Por quê? E por quê? Puxa, por que eu estou sofrendo tanto no meu casamento? Por que eu não consigo sair dessa situação? Por que eu fui escolher justamente esse marido que me faz sofrer tanto? Por que eu vivo nessa situação? Como eu faço para virar o jogo? Como eu faço para ter sorte também no amor? Como eu faço para ter sorte dentro do casamento? E aí eu vou te dizer, eu vou te contar aqui um segredo, que para você ter sorte aí, você na verdade não se trata de sorte. É preciso você estar preparada para isso. Será que você está preparada hoje para receber aquele marido que você deseja? Para viver a vida que você deseja? A gente precisa primeiro se preparar, porque muitas das vezes a gente quer viver algo, mas a gente não está preparada para isso. Sabe, de repente aí na sua história de vida, na sua juventude, você pode dizer assim: mas Silvana, eu tive poucas oportunidades de conhecer alguém. Os homens que eu conheci, todos eles eram do mesmo padrão, do mesmo jeito. Eu tinha dificuldade de conhecer algum homem de valor. E eu estou aqui para te dizer o seguinte: esses homens passaram pela sua vida, só que você não viu. E talvez você não estivesse preparada para recebê-lo. Sabe aquela sensação assim de que passou alguém, ou você achou até aquele cara interessante, mas você pensou assim: não, ele nunca vai ter olhos para mim. Ah, essa pessoa aí não. Essa pessoa não é para mim. E aí você não está pronta para receber aquilo. Poderia ser aquela pessoa. Só que você não está pronta dentro de você, você não se sente merecedora, você não sente preparada para resolver aquela questão. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se preparar para resolver as questões. Por que existe briga o tempo todo dentro do casamento? Por que você discute? Por que tem as desavenças? Porque você não está preparada. Você não sabe resolver aquela questão. E aí você continua vivendo aquilo de novo. Me diz aí se tem alguma coisa dentro do seu casamento que você já passou e você continua passando. Pode ser qualquer coisa. Ah, Silvana, eu não consigo conversar sobre dinheiro. Eu converso sobre isso, a gente sempre discute. Ah, Silvana, a gente não consegue resgatar a confiança. Eu fico desconfiada do meu marido o tempo todo. Eu não consigo mais confiar nele. Eu tenho dificuldade de ter confiança e eu não consigo sair desse ciclo. E você continua repetindo o mesmo comportamento, vivendo a mesma coisa. E você fala: caramba, por que eu não tenho sorte? Por que as coisas não mudam para mim? Por que o meu marido não muda? Por que as coisas não mudam e por que eu tenho que sofrer isso? E eu estou aqui para te dizer que você não precisa sofrer nada. Alguém já sofreu por você. Jesus pagou um preço muito caro na cruz pela sua vida, pela sua felicidade. E o que você tem que fazer aqui hoje é ser feliz. Você tem que saber lidar com as situações do seu casamento. Se tem alguma coisa aí que não está saindo do jeito que você queria, é só porque você não sabe lidar com essa situação. É por isso que a gente tem que se preparar. Porque aí você fala: por que não está dando certo comigo? Porque você continua achando que a culpa é de alguém. Isso se chama vitimismo. Você acha que você está sofrendo, que você está passando por isso, que seu marido não muda porque você não tem sorte. Tem gente que põe a culpa em Deus, tem gente que põe a culpa nos pais. Ah, foram os meus pais que me deram essa educação. Foi isso que eu passei na minha história. E não é a sua história. Porque a sua história, ela só faz parte de quem você é. Agora, o que você vai fazer daqui para frente
Depende de você. E o que você está fazendo hoje? Será que você está buscando mudar essa sorte? Está buscando mudar essa situação? Porque não é sorte, é aquilo que a gente se direciona. Todos nós temos livre-arbítrio e podemos fazer as nossas escolhas. Mas como você está se direcionando para mudar essa situação que você está vivendo hoje? Será que você está esperando um milagre acontecer para o seu casamento mudar? Um milagre acontecer para o seu marido mudar? Não. É você quem tem que estar preparada para receber. E às vezes a gente pensa que não, que é culpa de alguma coisa, que eu não tenho sorte, a minha vida foi muito difícil. Enquanto você pensar assim, você não vai mudar essa situação. Porque às vezes a gente está numa situação dentro do casamento e você pensa assim: caramba, como eu vou resolver isso? Como eu vou saber sair dessa situação? Não aguento mais repetir a mesma coisa. Talvez o seu marido tenha um comportamento aí que você não sabe mais o que fazer com isso. Ah, ele vive no celular, não me dá atenção, não me dá carinho. Então você precisa agir diferente, estar preparada para receber algo diferente. Senão, se você cruzar os braços e ficar achando que você não tem sorte, nada vai mudar. Nada vai mudar. E eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que disseram: eu acredito que nada funciona para mim e que eu não tenho sorte. Na verdade, se você quer ter um casamento de valor, se você quer ter um casamento transformado, você tem que começar transformando você. E eu queria ler aqui para vocês um versículo que eu achei muito pertinente com isso, em Mateus 9, Mateus 9,16. Nenhum homem põe remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E aí você fala assim: Silvana, eu quero um casamento novo, eu quero um casamento transformado, eu quero, Silvana, viver esse casamento saudável que você fala e acabar com as brigas e com as discussões. Então, eu estou aqui para te dizer, você não vai pôr vinho novo em um odre velho. A palavra já diz. E como você está hoje? Você está querendo ser transformada? Você está querendo que o seu marido seja transformado? Você quer ter sorte dentro do seu casamento? Você quer viver sorte no amor? Só que você continua agindo do mesmo jeito, da mesma forma. E aí você continua agindo da mesma forma, não quer fazer nada para mudar e fica ainda dizendo que não tem sorte. Silvana, parece que a vida está contra mim. Parece que eu não tenho sorte. Parece que meu marido está cada vez pior. Por que meu casamento não dá certo? Eu atendi uma pessoa nessa última semana, onde ela falou: eu tenho 3 filhos, sendo um de cada pai diferente. E ela já está praticamente partindo para um próximo casamento, porque já não está dando certo o que ela está vivendo. E aí eu te pergunto: nossa, que pessoa sem sorte? Não, ela não está agindo da forma correta. E o que ela está trazendo para a vida dela, as decisões que ela tem tomado, tem levado ela a viver cada vez mais disso. E é por isso que a gente precisa colocar o vinho novo num odre novo. Então, o que quer dizer isso, Silvana? A gente precisa, para você receber coisas novas na sua vida, você precisa se transformar. É como no avião, quando a emergência, né? Primeiro vai soltar a máscara, você vai colocar a máscara em você, para você ajudar o outro. Então, essa transformação começa por você. Eu estou aqui para te dizer nessa manhã que não é falta de sorte. Não pense que você não tem sorte e que você é menor ou diferente de outras mulheres. Não é uma questão de sorte. É uma questão de você cuidar de você primeiro. Então, eu acabei de ler. A gente coloca vinho novo em odres novos. Então, não adianta remendar. Tá ali, a gente não coloca um remendo numa roupa nova.
Então, qual remendo que você está tentando fazer hoje na sua vida? Qual remendo você está tentando fazer no seu casamento e fingindo que está tudo bem? Ah, a gente continua discutindo, a gente continua brigando, a gente não se entende. Então você vai lá e você coloca um remendo e não trata a causa. E depois você vira e fala que não tem sorte. Quem fala que não tem sorte, que a culpa é do outro, que a culpa é da sua história, que a culpa é do seu marido, isso é um pensamento vitimista. Você não vai fazer nada para mudar. Você vai cruzar os braços porque a culpa não é sua. A culpa é da falta de sorte. E aí você sente que não tem sorte nesse amor, não tem sorte no seu casamento, e aí você não faz nada. Então, quando você está sentindo que está repetindo alguma coisa e que você não está feliz, é porque você precisa, na verdade, da transformação do que você é, para você receber. Você tem que se posicionar para você receber aquilo que você quer. Porque se você continua igual ali, a roupa que precisa de um reparo, e você vai colocar um remendo em uma roupa nova, não vai dar certo. Você não pode colocar o vinho novo no odre velho. Vai vazar. Porque ele precisa ser novo, ele precisa estar inteiro para receber esse vinho. E aí é assim que a gente fica. Toda assim, estraçalhada por dentro, triste, sem autoestima, sem energia. E aí você vira e fala assim: eu quero viver um casamento saudável. Mas você não quer fazer nada para transformar isso. E aí eu sinto muito, porque você não vai mudar. Aqui é muito claro, vou ler novamente. Nenhum homem põe remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Então eu vou pegar um remendo, um tecido novo, colocar em algo que está estragado, em algo que não está bom. Ah, Silvana, então o que eu faço? Eu arrumo um relacionamento novo? Não, porque eu acabei de contar aqui de uma pessoa que já tem 3 filhos com 3 pais diferentes, 3 homens diferentes, e ela já está indo para o 4º relacionamento. Será que é um novo relacionamento que vai resolver? Será que esse novo relacionamento ela vai ter sorte? Será que é sorte? Claro que não. É comportamento, é a forma com que você se posiciona dentro do casamento, a forma com que você age dentro do seu relacionamento. Então é hora de ser uma mulher nova. Nada de colocar só remendo, o tecido novo, uma palavra nova em algo que está ruim. Você precisa se transformar, cuidar de você, para que você tenha o casamento que você deseja. Entende isso? Porque a gente só age, a gente só faz conforme aquilo que tem dentro de nós. As nossas crenças, nossos valores, aquilo que a gente viveu. E se eu não me transformo, se eu não passo por essa cura de entender o que está me levando a viver cada vez mais isso, eu vou continuar vivendo. E não adianta vir alguma coisa tentar tampar esse buraco, porque não vai resolver. Ah, um novo relacionamento, ok. Mas é você que está se levando para o próximo relacionamento. Então não vai mudar nada. Você tem que entender que primeiro é você. Você precisa cuidar do que você é. Estar preparada para receber esse casamento que você merece. O casamento que você precisa para você viver isso que você está vivendo. Porque a gente é o ser para ter. A gente precisa ser aquilo que a gente quer ter. Porque senão a gente fica ali sintonizando mais daquilo. É como se você tivesse um rádio e você quisesse colocar numa estação. Então eu estou sintonizando aquela rádio. Ou talvez uma TV. Eu quero assistir aquele canal. Então eu sintonizo aquele canal. E é aquilo que eu vou assistir. E talvez você esteja assim no seu casamento. Você está sintonizando mais disso. Silvana, por que meu marido está me tratando com ignorância?
Por que que meu marido me ignora, não quer atender minhas ligações, ele não está me dando mais atenção, não está me respeitando? Porque você continua aí, nesse canal. E é isso que você está assistindo. Sabe? Você sintonizou esse canal e está assistindo mais disso. Então você vai continuar vivendo isso. Se você quer viver um relacionamento saudável, se você quer ter sorte aí, se você quer viver um casamento saudável, você precisa se posicionar em relação a isso. Eu preciso entender que eu mereço receber isso. É preciso você entender isso, que você merece. E aí, você cuidar de você, do seu auto-amor, autoaceitação e o auto-perdão. Enquanto você ficar achando que o problema é a sua história, enquanto você fica achando que o problema é que você não tem sorte, você não vai sair daí. Porque a gente só vai agir conforme aquilo que a gente acredita. E se você acredita que não tem sorte, você de fato não vai ter. Você de fato não vai viver o que você precisa viver. Entende isso? Então, não é uma questão de sorte. Você pode mudar a sua história. Você pode escrever uma história diferente daqui para frente. Agora, se você fica pensando que o mundo está acabando, que você nunca tem sorte, parece que tudo conspira contra você, o seu casamento vai continuar do mesmo jeito. Então, para cada situação dentro do casamento, você tem uma ação diferente. Você tem que se posicionar e agir de forma diferente. E é por isso que eu falo aqui muitas vezes. É preciso a cura do casamento. É preciso você curar o que está te levando a viver mais disso. Senão você vai ficar repetindo ou tentando colocar uma informação nova, tentando colocar uma coisa nova em algo que está ruim, algo que está velho, algo que não está preparado para receber. Muitas pessoas podem me ouvir aqui e não entender o que eu estou falando. Por quê? Porque não estão preparadas para ouvir. E eu entendo isso. Eu sei que eu estou aqui trazendo a mesma mensagem para muitas mulheres, mas muitas não vão entender. Não, o que você está falando não é possível para mim. Para mim não vai dar certo. Na história do meu casamento é diferente. É porque você não conhece o meu marido. O meu marido é pior. Você não conhece, Silvana, a minha história, o que eu já passei na minha vida. E aí você coloca uma lista de situações e de desculpas que você dá, sabe para quem? Não é para mim, é para você mesma. São desculpas que a sua mente te dá para você não sair do lugar. E aí você fala assim, mas você não sabe que talvez os seus pais tenham te abandonado, talvez você não sabe que o seu marido talvez tenha te traído, ou então um marido que não te dá atenção. Qual é o seu problema hoje? Seja lá qual for esse problema, você precisa se posicionar. Esse é o maior segredo para você receber o que você quer receber. Porque enquanto você não se acha merecedora, enquanto você não cura suas crenças limitantes, enquanto você não cura aquilo que está dentro de você e que te impede de viver o casamento que você deseja, você não vai viver. Porque você vai ficar dizendo que não tem sorte. Você vai dizer que por que você sofre tanto assim? Por que a sua vida é tão pior do que a dos outros? Eu estou aqui para te dizer que é hora de mudar essa história. É hora de você mudar a sua vida. Porque só você pode fazer isso por você. Ah, Silvana, mas o meu marido... O seu marido vai mudar conforme o seu comportamento. Mas é preciso agir diferente. É preciso agir de forma que você se conecte com isso. Que você consiga vibrar isso. Porque senão você não vai enxergar. Você não vai ver a luz no fim do túnel. Silvana, mas como que eu faço? Meu marido, eu não consigo confiar. Então é hora de resgatar a confiança. Enquanto você ficar aí reclamando, enquanto você ficar aí presa na falta de confiança, você não vai cuidar do seu relacionamento. Mas é preciso primeiro essa transformação passar por você.
é preciso você agir. Porque quando você não faz, nada vai mudar. As coisas não são de fora, elas são de dentro para fora. Todo problema, ele começa na nossa mente. Quem aqui já passou por alguma situação de ter pensado algo, pensou, não, mas meu marido está agindo assim por causa disso, e aí você fica ali pensando por que ele está agindo assim, e depois você descobre que não era nada disso, era coisa da sua cabeça. Coloca nos comentários se você já teve alguma situação assim, onde você deduziu que a situação era de um jeito, e quando você descobriu, não tinha nada a ver com aquilo. Ah, estava pensando aqui que ele ficou chateado por causa de alguma coisa que eu fiz específica. Quando você vai ver, não era nada daquilo. Por quê? Porque o problema começa dentro da nossa cabeça. Todo problema começa aqui dentro. Você começa a pensar, mas será? Será que ele está fazendo isso? Será que ele está pensando isso? Isso aí, ó, várias vezes, eu. Por quê? Porque nós somos humanas. Tá tudo bem se você já passou por isso. A primeira coisa que a gente faz é julgar. A gente julga. A gente já viu quantas vezes, né, que a gente não pode julgar. Mas não tem como, você vai julgar. Porque você é humana. Quando você vê algo, você tem um julgamento. Se eu vejo alguma coisa, uma caneta preta, eu sei, eu já olhei para ela, já entendi que ela é preta. Eu olhei para essa, já entendi que ela é vermelha. Primeiro vem o que... E por que eu sei que essa caneta é vermelha e essa é preta? Por que eu sei? Porque tem dentro de mim. Eu tenho essa informação dentro de mim. E eu sei que ela é vermelha. Então, quando eu olho para ela, já sei. Caneta vermelha. Tem dentro de mim isso. Então, quando eu olho, eu já julgo. Eu já digo, caneta vermelha. Ok? Então, eu olho, eu tenho um julgamento. Agora, se você me disser assim, Silvana, mas a gente não pode julgar. Eu preciso saber primeiro o que está acontecendo. Então, quando você ver uma situação, primeiro vai vir aquilo na sua cabeça. Ele está olhando ali no celular, ele pode estar conversando com alguém. Quem será que ele está conversando? Então, aí já é a sua mente criando a situação, criando coisas e julgando. Aí você vai fazer o seguinte: eu julguei, eu vou suspender o meu julgamento. Eu vou tentar tirar meu julgamento, primeiro descobrir o que está acontecendo. E esse é um dos grandes problemas dentro de qualquer relacionamento. A gente primeiro julga com o que tem dentro de nós. Com as nossas experiências, a gente vê algo e a gente julga, porque é a minha experiência. Por exemplo, se uma pessoa já foi traída, qualquer situação que ela vê, ela vai ficar desconfiada, achando que é uma traição. Por quê? Porque tem dentro dela. Ela já passou por isso. Isso está dentro dela. Então, se ela não cura essa ferida, se você não entende como superar da forma correta uma infidelidade, você não cura isso dentro de você, você vai passar a vida sofrendo com isso. Você vai passar a vida achando que tudo é traição. Tem pessoas que não adianta você discutir com a pessoa quando ela está assim, ela não quer a cura. Tem pessoas que falam comigo, mas Silvana, eu conheço um monte de mulher boa que está sendo traída e os homens estão fazendo na cara dela. E aí ela está sendo traída, eu conheço, os homens não prestam. Eu falo, mas nem todos os homens são assim. Não, mas homem não tem jeito, homem não presta. E a pessoa insiste. Por quê? Porque é o que tem dentro dela, ela só vê isso. E parece que quanto mais ela vê, mais histórias ela fica sabendo. Quanto mais ela está voltada para isso, mais disso ela vê, mais disso ela vê. Porque é a energia que a gente está emitindo. E às vezes, aquilo que você tem medo, às vezes seu marido nem era um homem que iria trair, mas você fica com tanto medo, você fica com tanto isso na cabeça, você fica vibrando tanto isso, você fica procurando tanto isso, que a sua mente pensa assim, eu preciso dar uma oportunidade dela validar isso que está na mente dela. Peraí, ela acredita nisso, então eu preciso que ela viva uma situação dessa
para ela ter certeza que ela está certa. Gente, é incrível. Mas aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente vive. E talvez você esteja focada aí nos problemas, nas brigas, na falta de sorte, na falta de amor, na tristeza. O mundo para mim é triste, o mundo é cinza, tudo dá errado comigo, meu casamento não dá certo. E você fica aí nessa bolha. E sua mente vai fazer o que para você? Eu preciso dar razão para ela sentir que está certa. Quanto mais você reclama do seu casamento, quanto mais você reclama, o que a sua mente vai fazer? Eu preciso destruir, acabar com esse casamento, porque está fazendo mal para ela. É que a gente não acredita no poder que a gente tem. Mas a gente é muito mais do que só isso que a gente vê no espelho. A gente tem alma e espírito. E isso é muito maior. Inclusive, o nosso corpo é fraco. Nosso corpo é fraco. É fraco, ele é cheio de coisas fracas. Quem é que vai me dar o comando para você ter força de vontade para fazer o que precisa ser feito? É a sua alma, a sua mente. É ela que dirige esse carro. É como se o nosso corpo fosse um veículo, o carro. Quem está dirigindo ele? Sabe aquele momento em que você tenta fazer uma dieta e aí você olha para uma comida e aí seu corpo fica assim, come. Aí a mente fraca, né? Come, vai lá, é só um pedacinho. Come, vai lá, você está com fome. E aí eu te pergunto, você vai se render a essa vontade da carne? Ou você vai ser forte ao ponto de dizer, não, eu não vou comer? Então a gente precisa aprender isso, a se transformar por dentro. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode viver aquilo que você é. Ah, eu não tenho sorte, Silvana. Então você precisa se curar. Porque senão você vai continuar vivendo a mesma coisa. E não adianta trocar o marido. Não adianta trocar de relacionamento. Você vai continuar sofrendo. Ah, Silvana, e se eu viver sozinha? Vai ser muito pior. Porque existem estudos que comprovam que uma vida solitária ela é muito pior do que o casamento, mesmo com suas dificuldades. E as pessoas que vivem uma vida solitária, elas vivem 10 anos a menos. Na verdade, a vida solitária, não existe ninguém que goste disso. Ah, mas eu conheço uma amiga que gosta, vive bem sozinha. Na verdade, é uma fuga. A vida solitária é uma fuga. A pessoa tem dificuldade de se relacionar. Ela não sabe se relacionar. Então, ela foge dizendo que é melhor viver sozinha. Quantos relacionamentos hoje se dizem moderno, cada um vivendo na sua casa? Mas por que isso? Porque as pessoas não sabem mais viver essa unidade. Então é mais fácil fugir, né? É mais fácil fugir. Quando eu não quero, eu vou para minha casa. Isso não é casamento. Isso não é relacionamento. Isso não te faz crescer. Isso não te faz evoluir e ser cada vez melhor. Entende? Então, Silvana, eu quero transformar meu casamento. Ótimo. A gente começa por nós mesmos. Ah, mas o meu marido é 50%. Se um não quer, o outro não tem jeito. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não é falta de sorte. Não é falta de sorte. As oportunidades estão passando na nossa vida o tempo todo. Só que se você não estiver preparada para pegar essa oportunidade, ela vai passar. E você não vai transformar nada. As oportunidades estão passando. E aí você fala assim, mas ontem de novo eu briguei com meu marido, Silvana. Porque ontem de novo ele foi grosseiro comigo. Que beleza! Foi a oportunidade que você tinha de agir diferente. Como assim, Silvana? Quando você pede paciência, Deus não te dá um chip de paciência. Ele te dá a oportunidade para você exercitar a sua paciência. Salomão foi o homem mais rico da história e o homem mais sábio. O que ele pediu para Deus? Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E o que você acha que Deus fez? Encheu ele de sabedoria? Não.
Ah, você quer sabedoria? Deus ficou feliz dele querer a sabedoria. Mas como que ele teve sabedoria? Deus deu para ele assim, encheu ele de sabedoria? Como que ele adquiriu a sabedoria? Deus deu situações para ele exercitar a sabedoria. Situações para ele aprender a agir com sabedoria. Como naquela ocasião, duas mães tiveram bebês juntas, só que uma perdeu o bebê. E o que ela fez? Ela trocou. Ela pôs o bebezinho dela morto na outra e catou o filho da outra. E quando a outra percebeu, e falou: não, filho é meu. Você catou meu filho. E aí, e a outra insistindo: não, esse filho é meu. E levaram na frente de Salomão, para Salomão decidir o que fazer. Porque as duas mulheres diziam que o filho era dela. E afinal, o filho é de quem? E olha a sabedoria. Salomão, fácil, vamos resolver isso. A gente corta a criança no meio e dá metade para cada uma. Na hora, a mãe verdadeira falou: não, pode deixar o bebê ficar com ela. É muito incrível. E aí ele descobriu quem era a mãe verdadeira. Porque uma mãe verdadeira prefere deixar que a outra pessoa crie, mas ver o filho vivo, do que matar o próprio filho. Olha que sabedoria. Olha que situação para ele decidir e exercitar a sabedoria. E por que você está contando isso, Silvana? Porque é assim no seu casamento. Você não vai... Eu vou te dizer aqui como viver seu casamento, mas como que você vai aprender de fato? Na prática, exercitando. É por isso que no Cura do Casamento, a cada aula que eu dou uma atividade. E o que é mais importante, Silvana? A gente precisa ter informação para agir. Mas se você não agir, se você não fizer a forma correta, se você não tiver experiências para viver, você não vai aprender. Então, para de reclamar, para de achar que é falta de sorte, para de achar que o mundo para você é triste e é cinza, que o seu casamento é pior do que o dos outros. Você tem o casamento que você precisa ter. Dói, né? É ruim ouvir isso. Às vezes é ruim. Mas você tem o casamento que você precisa ter. Porque são as experiências que você precisa viver para você aprender. É simples. Não é fácil de viver, mas é simples. Quando você entende, você vê que é simples. Enquanto você fica reclamando, dizendo que a sua história é pior, que seu marido é pior, que você não tem sorte, e por que eu não confio, e por quê, e por quê, e por quê, e por quê, e você fica num monte de porquês, você não transforma nada. Então é preciso curar essas feridas, é preciso curar o que tem dentro de você, é preciso ser nova para viver novas coisas. E eu te pergunto hoje você quer ser nova? Coloca para mim nos comentários. Eu quero viver o novo. Porque não adianta remendar. Não adianta a gente querer um remendo. Não adianta, a gente acabou de ler na palavra, um vinho novo no odre velho. Não adianta. Porque vai vazar. Então eu te pergunto, você quer viver o novo? Você quer ser uma pessoa nova? Coloca nos comentários. Eu quero. E por que eu falo coloca nos comentários? Porque quando a gente escreve, a gente reafirma para a nossa mente. Eu vou ser uma mulher nova. Você reafirma, você manda o comando para sua mente. Lembra que eu falei que o corpo é fraco? A mente fica querendo te sabotar o tempo todo. Não, não faz isso. Não ouve isso. Sai dessa live. Não faz isso. Então a gente precisa dar um comando. Eu quero ser nova. E a gente pode se transformar e ser nova todos os dias. E quando você já entende isso, que as experiências que você está vivendo não são problemas, são apenas experiências para você exercitar o quanto você aprendeu ou não.
às vezes você pergunta assim, mas Silvana, eu estou vivendo eu estou fazendo aí as aulas, estou vivendo essa transformação, mas será que eu não vou desistir? Ou não vai ter um dia difícil? Claro, as situações estão aí para ver se você está aprendendo. E quando eu vou precisar parar, Silvana? Nunca. A diferença é que quando você aprende, o seu casamento vai ficando fluido e você percebe, uau, o que aconteceu com o meu casamento? Que marido é esse? E você percebe que agora você já aprendeu aquela lição, que as coisas que você vai viver são outras. E quando você se modifica e se faz nova, quando você vive essa cura, você entende que você vai viver novas coisas. Você precisa estar direcionada e preparada para receber isso. Pare de olhar as experiências, o que está passando na sua vida como um problema. É uma oportunidade. É a oportunidade de você viver o novo. Agora, por que, Silvana, que eu estou vivendo as mesmas coisas? Por que eu não consigo confiar no meu marido? Por que a gente sempre briga pelas mesmas coisas? Por que a gente discute pelas mesmas coisas? Porque você ainda não se curou do que está te levando a viver isso. Mas a hora que você passar pelo processo certo, a hora que você entender o que está te levando a viver isso, você não vai viver mais. E você vai ter uma vida transformada. Então, não é sorte. Não é sorte. Ah, eu quero ter sorte no casamento. Então, hoje eu te dei um grande segredo aqui. Para ter sorte no casamento, seja você a sua sorte. Para você ser amada no casamento, seja você o amor que você quer ter. Entende? Esteja preparada para receber isso. Esteja preparada para receber esse amor que você quer receber. E aí sim, você vai conseguir receber isso. Mas se eu não estou preparada, se eu estou igual o tecido velho querendo receber um remendo, não vai funcionar. Porque vai arrebentar na primeira oportunidade. E não vai ficar bom. Então, não queira um remendo. Não queira recursos paliativos. Quando você está numa dieta e eu quero comer uma coisa ali, aquilo vai me dar prazer naquele momento. É um paliativo, mas ele não vai resolver, entende? Não é ele que vai me dar saúde, não é ele que vai me dar um bem-estar. Então, é isso que você tem que pensar. Eu preciso tomar uma decisão para transformar de vez, para viver o que eu preciso viver no meu casamento. Sem ficar culpando o outro, sem ficar achando que a culpa, que o problema está lá fora. Porque tudo começa dentro de nós. Então, essa mensagem que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês não é sorte. Não é sorte. E é esse convite que eu tenho aqui para fazer. Eu comecei dizendo para você colocar aí um girassol nos comentários. Por que o girassol? Porque o girassol está voltado para essa luz. E a gente precisa ser luz de outras pessoas. Porque assim você vai ser luz na vida de mais mulheres, de mais pessoas. E é hora da gente multiplicar. E a gente fazer esse movimento de ajudar mais mulheres a entenderem que é possível ser casada e feliz. Mais mulheres entenderem que é hora de acabar com as brigas. Acabar com essas brigas, acabar com as discussões. Chega de brigas dentro do casamento. Brigas que têm influência tanto para você, porque você fica naquela energia negativa, naquela emoção negativa, influencia a vida dos seus filhos. Então é hora de acabar com essas brigas. E eu estou aqui para levantar a bandeira desse movimento. Eu quero saber se você está comigo. Se você quer fazer parte desse movimento comigo. Gente, quantas histórias eu vejo de pessoas assim, de mulheres que sofreram no casamento e achava que ela merecia, que ela precisava sofrer, que fazia parte o sofrimento dela. E não faz parte. Não é para sofrer. A dificuldade que você está passando é só para você aprender como lidar com isso e ir para o próximo passo. Então é hora da gente levantar esse movimento de mulheres casadas e felizes. E essas mulheres passarem a entender
que existe um grande poder dentro delas. Existe um poder dentro de você. E você pode transformar a sua vida e o seu casamento. E já começa essa transformação a partir de hoje. Porque hoje você entendeu para que servem as experiências da sua vida. Para que serve isso? E que não é hora de ficar remendando, não é hora de colocar o vinho novo em odres velhos, é hora de ser nova. É hora de viver uma vida nova, viver uma história nova. Não importa a história que você viveu até hoje. Agora é hora de fazer uma história nova. E chega de brigas. É hora de viver um casamento saudável, ser casada, feliz. Faça isso hoje no seu casamento. Você entendeu aqui hoje que não é falta de sorte, que você pode e merece ser feliz. E é isso que você precisa acreditar. E você pode, existe um grande poder dentro de você. Vamos levantar esse movimento aqui, levantar essa bandeira de mostrar para mais mulheres que elas podem ser felizes e que elas têm esse poder de transformar o casamento delas. Que não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com azar, não tem nada a ver que o mundo é triste para elas. Não, é possível a gente escrever uma nova história, tá bom? Então, um grande beijo, gratidão pela presença de vocês aqui. Um grande beijo, até mais.